Bom dia a todos. Bora lá. Vamos falar um pouquinho dos desafios técnicos que tem enfrentado e das oportunidades. Minha foto sumiu ali, mas para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Zucchini. Sou sócio e responsável pelos produtos da Reut, líder de reforma tributária dentro do SAP nos produtos Reut e responsável por toda a parte dos times de produto, delivery, integrações. Sou especialista em projeto SAP já há mais de 15 anos, venho da área tributária. Na área tributária conheço o J1 Betax, super tranquilo, né? O parâmetro tributário funciona muito bem no Brasil. Migro para a consultora MM, arquiteto de soluções. Bem, tenho minha consultoria por algum tempo e esse ano ela foi comprada pela Reut. Então tenho uma carreira ali longeva. Bem, as fotos estão muito aqui, mas a Reut é uma das líderes da reforma tributária no Brasil. Nós estamos atuando na reforma tributária desde a concepção dela, inclusive com alguns artigos. São ali emendas escritas pelo nosso time técnico. Então, temos um grande trabalho. Bem, aqui são um pouco dos nossos clientes da Reut. Hoje faturam mais de 2 trilhões de reais no ano. Os clientes respondem por quase 20% da arrecadação no Brasil tributária. O que a gente não pode esquecer, vou passar rapidamente essa parte inicial, porque temos hora, temos o almoço, não quero enroscar com vocês, não. E outra, acho que isso aqui todo mundo cansado de saber, né? Então, nosso cenário tributário hoje é extremamente complexo, né? Cheio de ineficiências, discussões, custos. Eu gosto de frisar ali falta de preparo dos profissionais, porque, bem, aqui a gente pode falar, né? Quantos usuários só não estão acostumados a apertar o botão? Não é? Apertou o botão, não funcionou, abre o chamado, o botão não está funcionando, né? Não fala nem do processo, não é nem a nota que não saiu, é o botão que não está funcionando. Então, nós temos essa dificuldade hoje, gente. Então, vocês que estão no dia a dia, vocês sabem quando o chamado abre, nota não entrou, o processo não emitiu, não houve sequer uma análise. O cadastro não tem NCM do produto e não sabe por que a nota não passou. Então, é o cenário que nós vivemos, né? E lembrando que o ChatGPT ainda não está preparado para analisar tributariamente falando, né? Bem, questão das mudanças tributárias também. O que eu gosto de focar aqui, os 2 primeiros pontos ali. Princípios gerais da reforma tributária. Simplicidade e transparência, é o que está acontecendo, não é? Tudo está simples, gente. Uma alíquota lá fácil, uma regrinha de configuração, a nota é emitida, não é assim? E detalhe, você pode pegar o XML que ele vai ser aprovado em todas as unidades federativas do Brasil. Tá facinho. Pontos que estão mudando o paradigma. Incidência ampla, ou seja, tudo incide em CBS e IBS. Tributação no destino, então deixa de ser na origem e passa a ser no destino. Não cumulatividade plena. Tudo passa a ter crédito. E aqui vem o primeiro problema para nós. Sabe aqueles clientes que ficam pedindo, isso aqui é consumo, escritura de qualquer jeito isso aqui, né? Passa de qualquer maneira. Um item genérico, não preciso detalhar a escrituração, não preciso detalhar. Isso morre. Ele vai ter que detalhar na unha todos os itens, tá bom? Legislação deveria e deve ser uniforme e a cobrança do imposto por fora. Período de transição, aqui está o desafio, já começa o desafio para nós. Por quê? Vamos entrar em 2026, com um ano de teste. E aí a gente tem, por um lado, a Receita Federal falando, fiquem tranquilos, é um ano de teste, vocês não precisam se preocupar com nada. Aí vem o encate, o fisco, pré-comitê gestor fala, se vocês não fizerem todos os eventos que estão na nota técnica, vão estar sujeitos ao artigo 348 e vão ser multados, vão ter que recolher imposto. E aonde nós ficamos nisso, gente? Tá facinho atender os clientes ligando para a gente de hora em hora. E aí, cadê a nota SAP para poder fazer evento? Cadê a nota de débito? Cadê a nota de crédito? Cadê o processo? E agora, não vou emitir, quem vai pagar essa conta? Não é assim que está acontecendo? Tá fácil. Todo mundo olha os impactos da reforma tributária como carga tributária. E, na verdade, a gente tem N assuntos que são impactantes. Não adianta vir só o fiscal, não adianta só o diretor de TI, não adianta só compras. Tem que ser um envolvimento da empresa inteira. Se nós não exigirmos que a empresa inteira esteja alinhada com os novos fluxos, os novos processos, os projetos não irão sair. É fato, não tem como. E detalhe, sair um projeto não é emitir uma nota fiscal, vai muito além disso. Nós precisamos entender os efeitos e as dores para poder orientar os clientes. Então, vou dar um exemplo. E aí, se alguém estiver fazendo isso, me desculpa.
Mas já fui em 2, 3 clientes que tinha consultoria lá que estava fazendo tabelão para determinar a Seclestrib junto com a alíquota. Tá certo? Não. Vai ter que criar uma nova fórmula, vai ter que customizar todo um fluxo de processo que daqui a pouco vai mudar. Daqui a pouco não vai ser mais suficiente. Ah, Vinícius, mas eu tenho que customizar a BAD para poder determinar o Seclestrib. Isso é Z, já é SAP, já sabe, todo mundo já sabe, isso você customiza. As alíquotas, não. VK11, sequência de acesso, bonitinho, faz o processo conforme deve ser e não se rendam ao cliente. A maior preocupação que eu mais vejo aqui são consultorias e consultores se rendendo aos que os clientes estão exigindo. O que nós precisamos fazer? Correr atrás da informação, correr atrás do dado, correr atrás da fonte, para que possamos orientar o cliente como ele deve fazer. E não tem problema nenhum em a gente falar com o cliente. Cliente, você está fazendo certo? Você está olhando para o certo? Só essa semana eu fiz isso 3 vezes, hoje é sábado, né? 3 vezes em 3 clientes diferentes essa semana. Por quê? O cliente, nós temos uma solução de embalde e o cliente quer escriturar conforme XML. Ele pode? Pode. Vai bater com o pedido de compra? Não vai. Adianta escriturar aqui no XML? Qual é o risco de escriturar diferente hoje? 0. A gente vai entrar num período de teste, numa seara de validação, cuja entrada, a escrituração da entrada ela não tem mais uma serventia como é para o SPED. Para CBS e IBS, tá? ICMS e IPI continua lá. Mas para o IBS, CBS, para o IVA dual, a escrituração ela é uma mera formalização. Aonde vai estar a gestão do crédito, onde vai estar a gestão da informação? Lá na apuração assistida do governo. Obviamente, ela tem que coincidir, mas não vai acontecer isso em 2026. Todas as prefeituras vão emitir CBS e IBS, né? Todas as empresas terão CBS e IBS ali nas notas, não é isso? O que a gente orienta as empresas? Você tem que ter 3 frentes de direção estratégica dentro da empresa. Longo prazo, médio prazo e curto prazo. Longo prazo, análise de impacto. Isso aqui serve para a gente como TI? Serve. O que a SAP está planejando? Como que ela está se direcionando? O que tem de novos produtos? O que tem de novas soluções? Qual é o caminho que se deseja ir até 2033? Precisamos saber. Com isso, sabendo disso, vamos entender, cliente, que caminho que você vai seguir? Médio prazo, processo de tecnologia. Budget aqui, para quem é líder da área de TI, qual que é o budget do ano que vem? Quem aqui já sabe o budget do ano que vem na empresa? Não sabe o que vai acontecer ainda, não sabe se alguma coisa vai mudar, não sabe se os testes vão passar, não sabemos se vai ter flexibilização. Vocês acreditam que dia 5 de janeiro todas as notas vão parar no Brasil? Sim ou não? Quem acha que sim? Curiosidade. Quem acha que não? Não vai parar. O resto não acha nada, gente? Minha opinião. Vamos lá. Falando um pouquinho desse sentido. Acabou de sair, até 3 meses atrás, o Encate falava que batia duro, não vai ter teste, vai ser na prática, aquela coisa toda. Uma semana atrás ele já falou, peraí, vamos pegar 300 empresas que já estão emitindo CBS e IBS atualmente no ambiente produtivo, vamos selecionar elas e vamos fazer um piloto delas de janeiro e fevereiro. Ou seja, 2 apurações, concordam? Então, logo, se você seguir a lógica, vocês acreditam que eles vão travar janeiro e fevereiro? É uma lógica. Não tem nada escrito na pedra. Se quem falar que eu disse, eu vou falar, não disse, mas seguindo a lógica, a gente vai ter alguma coisa. Até porque a gente vai falar um pouquinho das prefeituras, para ver o tamanho do problema. Mas no curto prazo, a nossa preocupação é emitir as notas fiscais adequadas, com os códigos corretos, e eu ainda continuo vendo empresas, eu recebi empresas recentemente, que ela está no meio do projeto de atualização do S4, e ela não colocou nenhuma nota de reforma tributária no ambiente. E ela vem, não tem como colocar o CBS e IBS lá no final? Quero mostrar isso aqui para vocês. Essa aqui é só a apuração assistida do CBS. Então, nada complexo, uma linha linear, poucas informações, poucos dados, pouca consolidação, e vai sair lá do outro lado com a guia para o cliente. Cliente, você vai pagar isso aqui, você tem direito ao crédito, e você recolhe isso aqui, está tudo certo. Está simples de fazer, né? E sabe qual que vai ser o detalhe? Nós vamos ter que entender isso aqui. E esse é só um dos sistemas. Era para ser um IVA dual, algo muito simples, tranquilo. Nós já temos 2 sistemas de apuração. Esse aqui é do CBS. Vinícius, cadê do IBS? Nem eu sei. Eles estão desenvolvendo. Começa o piloto agora em janeiro.
Mas o sistema do IBS ele vai ser uma fraçãozinha aqui, lá da plataforma dele, que vai ser um monstro desse, compondo todo esse marasmo de informações para a apuração do CBS. Temos uma nova linguagem, registro de operações de consumo, para traduzir as informações dos documentos. Vamos ter APIs para chamar, vamos ter que conectar isso ao SAP, ou vocês acham que os usuários vão ficar fazendo contabilização manual dos ajustes lá da reforma? Não vão. Uma coisa que a gente precisa botar na nossa mente é que documento fiscal, é nota de serviço, é nota de mercadoria, é nota de energia, esse conceito vai deixando de existir, é tudo operação. Então, podemos colocar na nossa cabeça que daqui para frente é tudo operação. Ah, Vinícius, mas eu continuo tendo uma variável de documentos. Verdade, mas para o governo, para as operações, é tudo operação. E aqui o desafio 2033, gente. Podemos ter até 33.429, acho que é 32 ali, alíquotas possíveis. Então, imagina quem atende grandes empresas que emitem nota fiscal para diversos municípios, para 1.000 municípios. Ele vai ter que ter uma variável de 1.000 alíquotas de município, de IBS, mais, sei lá, 10 estados, então 10 alíquotas diferentes de estadual, mais as variáveis do CBS. Então ele vai ter um efeito multiplicador muito grande. E o problema não é parametrizar tudo isso, o problema é controlar tudo isso. Que prefeitura... Vamos lá. São 5.571 prefeituras, né? Quantas vocês sabem como que ela vai se comportar em janeiro de 2026? 10? Alguém aqui tem mais de 10, informação de 10 prefeituras que já sabem o que vai acontecer em janeiro? Né? É isso. Como que a gente vai controlar 5.000 alíquotas diferentes lá na frente? O que vai acontecer muito, quem está falando da escrituração? As saídas no primeiro momento é regime de competência. As entradas, regime de caixa para gerar os créditos. Mas aqui já temos exceções, a gente vai falar daquela daqui a pouco. Como toda regra no Brasil tributária tem exceção, começou, já até nos débitos já temos exceções. E os créditos não é pela escrituração mais, não adianta escriturar bonitinho, fazer tudo certo. Aquele dado que está lá na escrituração não existe mais, ele não é direito ele é um direito a crédito, que ele só vai acontecer se o fornecedor pagar aquele imposto. E o grande desafio que nós vamos ter em 2027, principalmente, é a organização dos fornecedores das empresas. Como eu disse no início, muitas empresas não estão nem ligando para os processos de compra de consumo, certo? Essas compras agora elas geram direito a crédito. Só que elas só geram direito a crédito se o fornecedor dela não for do Simples Nacional ou se for optante pelo regime regular de recolhimento do IBS e CBS. Ou seja, o que nós precisamos fazer enquanto SAP? Vamos ter que manter ou sugerir ou pedir para que a empresa mantenha o cadastro dos fornecedores delas atualizado. Eu tenho clientes que têm na base 60.000 fornecedores. É facinho de atualizar e consultar se ele é Simples Nacional ou não, o que isso vai acontecer daqui para frente. Então é mais um desafio. Por quê? Como que eu defino lá a regra do embalde? Como que eu defino a regra do pedido de compra, do IVA? Como que eu configuro? Entendendo os cenários e conhecendo os fornecedores. Se os clientes não nos derem essa informação, vai adiantar alguma coisa todo o trabalho de configuração? Não vai. O que o governo quer evitar? Sonegação. Então, uma vez que ele recolhe, bem dizer, na fonte e só garante o crédito mediante o pagamento, ele evita a sonegação, porque não vai ter mais aquelas empresas noteiras, que emitidoras de notas fiscais. E a reforma tributária não tem jeito. Ela vai exigir um casamento mesmo, né? Perfeito entre nota fiscal e o financeiro. Logo, aquela famosa frase, comigo não morreu, isso aqui eu já fiz, isso aqui não é meu, não é da minha área, deixa de existir porque o financeiro, o comercial, o compras e o fiscal precisam andar juntos efetivamente. Aqui a questão de multas, aqui só para conhecimento, com a reforma tributária, não vai poder mais cancelar documento fiscal. Documentos fiscais cancelados estarão sujeitos a multa, e não são multas baixas. Então aquela coisa que chega no final do mês, aquela aceleração toda para poder emitir nota fiscal no último dia, aquela coisa toda, virou mês, o cliente não queria, pediu para devolver, aquela coisa toda, não vai poder mais acontecer. Porque senão a própria empresa vai pagar a multa. E vai vir aqueles pedidos para a gente, né? Coloca uma regra para impedir o cancelamento, vai vir isso.
No SAP aqui temos de impacto já em 2026 para 2027. Base de cálculo dos impostos, e principalmente do ICMS. Nós já teve 3 estados, eu só coloquei os 2 últimos aqui que estão na mesma linha. Foi Pernambuco, o Distrito Federal e São Paulo que se pronunciaram. Pernambuco foi sabonete, podemos dizer assim. Vai ter CBS e IBS na base do ICMS? Sim, vai ter. Quando? Aí ele não respondeu, deixou em aberto. Mas São Paulo e o Distrito Federal eles deixaram muito claro que vai ter inclusão do CBS na base do ICMS, mas em 2027. Ah, Vinícius, por que eu preciso olhar isso agora? Lembra das fórmulas que eu falei, que a galera está criando fórmulas para poder atender o tabelão do cliente? Vai ter que ser ajustado. Vai ter que rever toda a price. Isso tem impacto na operação do cliente. Quem atende varejo vai se enroscar. Vai se enroscar, né? Porque o varejo tem um simulador externo que está no Power BI, que tem uma composição com 500 fórmulas e ninguém sabe nem refazer aquelas fórmulas daquela precificação. E agora eu tenho a inclusão do IBS na base do ICMS. O ICMS calcula por dentro do produto. Então, se eu aumentei o ICMS, eu aumento o preço do produto. O que o cliente vai fazer com isso? Como que está a minha price? Minha price é preço bruto, é preço líquido com PIS e COFINS. Temos que entender, temos que varrer isso dos nossos clientes e cobrar deles as fórmulas, porque se a gente não cobrar deles e fazer do nosso jeito, vai dar errado. E o cliente vai colocar a culpa em nós. Eu deixei essa imagem aqui, junto com essa daqui, que eu acho que todo mundo que vê, sai uma divulgação no Instagram, no LinkedIn, de que saiu uma nova versão da nota técnica, a gente fica esperando essa tela aqui, sair algo aqui, né? Vai mudar, não vai ter a regra de validação. Mas não é isso, já estamos em 2, 4, 6, 8, 10, 11 versões de nota técnica e até agora só está saindo regras e mais regras e mais regras. E isso ainda continua fazendo com que os nossos clientes estejam ansiosos, podemos dizer assim. Tá? Então, mas Vinícius, e agora? Falou aqui que eu tenho nota de débito e crédito. Como vocês vão fazer? Vinícius, tenho nota de débito e crédito, tenho evento, tenho tudo. Gente, tudo que sai da nota técnica, ele tem um core principal para o IBS. Eu tenho um sistema de apuração do IBS? Não tenho. Nota de débito, nota de crédito, evento, vai ter algum efeito prático? Não. E é isso que a gente tem que repetir diariamente, de hora em hora, que nem o baú da felicidade do Silvio Santos. Cliente, calma. O principal é nota. É nota. Você tem que faturar. Você faturou, o resto se ajeita. Precisa fazer isso, porque temos que controlar essa ansiedade. Detalhe, tem um evento que eu vou falar daqui a pouco, que ele altera algumas coisas na apuração do IBS. Aí eu pedi para um cliente meu, já que você está no piloto, reporta a pergunta desse efeito dessa nota aqui no CBS. A resposta foi, estamos harmonizando os sistemas ainda. Ou seja, se eu fizer alguma coisa, vai valer para o CBS, não vai valer para o CBS. Vai valer para o IBS, não vai valer para o CBS. Logo, vai estar certa a apuração? Não. Só que, por outro lado, não podemos deixar a vida me levar. Né? A gente tem que estar atento, tem que estar esperto, porque agora tudo muda, os preços mudam, os créditos mudam, o impacto na precificação passa a ser grande, e se nós não entendemos isso, nós não conseguimos ajudar os nossos clientes. E no SAP, nós temos diversos impactos. Todos os fluxos do SAP estão sendo impactados na sua maioria. O estoque, de maneira geral, está livre, mas os demais processos estão sendo impactados. E aí eu pergunto para vocês, nenhuma empresa no Brasil tem Z, né? Para determinar a IVA no período de compra, nenhuma tem uma ZDICA, nenhuma tem uma BAD no meio do caminho, nenhuma tem um hardcore, falando, ó, nesse processo, quando for o IVA X, a alíquota de ICMS é 12. Não tem, né? Pois é. Acontece que o gato subiu no telhado. E todos esses puxadinhos agora viraram problemas. Então, eu atendo um cliente que ele tem BRIM. Uma delícia. Tudo Z. As tabelas de Autobetax começam com Z. Z, J1, X3, X1 e por aí vai. O que a gente tem que acompanhar? A principal SAP Note da reforma tributária. 356, 1376, que está na sua versão 42, atualizada ontem. Ontem não, anteontem, né? Então, toda semana temos atualização dessa nota técnica. Se não estivermos atentos, vai acontecer o quê? Vai passar coisa para trás.
E eu estava indo para um teste integrado segunda-feira e sai uma atualização de SAP Note. Aí o cliente já viu, você já aplicou no meu ambiente? E aí começa as dores. O que temos de dores no SAP? As alíquotas. Alguém falou para a SAP, alguém comentou com eles que seria só 2 alíquotas em 2026, eles foram e cravaram, ó, preparei meu ambiente, configurou, está tudo certo. E ninguém se atentou em falar para eles lá no início, porque no meio do caminho não adianta falar, gente. Olha, vocês imaginam quantas versões da SAP está dando suporte? Então a gente brinca assim da SAP tudo, mas deve ser uma insanidade trabalhar com produtos nesse momento. Então a Cláudia, a Andréa, a Miele, a turma que a gente troca a figurinha ali, eu falo para elas quando encontro com elas, né? Eu admiro vocês, porque eu não sei se tinha essa capacidade toda não, de estar com a pressão para atualizar um produto, respondendo o Workzone que está tudo certo, né? Eu ainda vejo, fico vendo o Workzone. No meio da semana, qual que é a alíquota do CBS e IBS mesmo para o ano que vem? Agora, essa semana, teve pedido. Tem gente parada no tempo. E aqui, o que a gente tem que fazer? Criar BAD e configurar uma sequência de acesso específica para atender às regras. É padrão isso? Não. Cada cliente vai ter um formato, uma necessidade, uma exigência, e nós temos que acompanhar essas necessidades. Dá para fugir disso? Também não. O ideal é que não fuja, para que você minimamente esteja com o seu ambiente preparado. Ponto importante, o Seclastrib é o que vai definir as alíquotas efetivas da reforma tributária para a ABS e CBS. Só que além de definir as alíquotas, eu tenho o Seclastrib específico por documento. Então, empresas que têm muita variação de documento, vai acontecer o quê? Vai ter que olhar qual é o documento que está sendo emitido na hora de determinar. Então, nossos processos e regras de determinação passam por outras instâncias agora, que não somente o core do negócio. Aqui eu trouxe o tributação integral, mas vocês observam que mesmo tributação integral tem variação por tipo de documento ou tipo de segmento. E preciso acompanhar, preciso entender isso. Logo, aquelas consultorias que tinham aquele hábito de fazer copia e cola entre os clientes, dá para fazer isso, gente? Não. Não dá para fazer mais copia e cola dos projetos nos clientes. Vinícius, e devolução? Calma, se preocupa com a saída, porque devolução vai ser um caos. Então, a mesma coisa acontece com a determinação do Seclastrib. A SAP entregou na BS Dica, ela não é suficiente, temos que aplicar uma BAD e desenvolver uma determinação específica. Bem, tem poucos minutos aqui, mas só para finalizar, indo para o finalzinho. Nota fiscal padrão nacional, aqui não precisa mais discutir, né? Todo mundo já entendeu que as prefeituras não são totalmente obrigadas a estarem no ambiente nacional. Alguém tem dúvida disso? Ou já ficou claro? Porque no início do ano a mensagem era: fica tranquilo que agora a nota fiscal de serviço é padrão nacional, ninguém vai ter mais problema. Muito pelo contrário, estamos com muita dificuldade, porque de 5.571 municípios, 4.600 assinaram o convênio para se comunicar com o ambiente nacional. 587 estão operantes. Desses 587, eles podem estar emitindo com o próprio emissor e comunicando com o ambiente nacional. Então não quer dizer que está aqui, está configurado. São Paulo é um exemplo, né? São Paulo trouxe aqui porque ele falou, ó, vai manter seu emissor próprio. Se a gente olha a primeira linha aqui, em processo de configuração. Quer dizer que os contribuintes de São Paulo vão emitir por lá? Não. Quer dizer que São Paulo está apto a se comunicar com o ambiente nacional. Onde que a gente acha essa informação no detalhe? Não tem, gente. Ontem recebi um e-mail, ontem eu recebi um e-mail do cliente. Eu tenho todas as prefeituras, eu preciso que vocês me falem quais vão ter DPS, quais vão ter RPS, quais vão usar ambiente nacional. Eu falei, gente, não tenho bola de cristal. Não, se eu soubesse, eu estava vendendo essa informação fora. Mas não temos, e a gente precisa apertar o cliente. Cliente, é você que tem que ir lá. Você é contribuinte daquela prefeitura, você tem que bater na porta dela e perguntar o que vai ser. Senão não tem como fazer o sistema, ajustar o sistema aqui para você. E aí, indo para o finalzinho, novas obrigações acessórias. Eu tive a honra de entrevistar o API, o ano passado, e ele falava assim, fiquem tranquilos, reforma tributária, a referência vai só o documento fiscal e está tudo certo. Vem o encarte, nota técnica, versão 1.30, nota de débito, nota de crédito e os famosos eventos. E evento aqui, gente, não tem nada a ver com os eventos de manifestação do destinatário. Nada a ver. Nada a ver. Os eventos agora eles carregam valores, referências e vão impactar a apuração do cliente. Então não é agora só fazer uma chamadinha, manda o evento, nota cancelada, nota recusada e assim sucessivamente. Não.
Eu preciso entender que evento que eu estou fazendo e qual o reflexo desse evento no meu cliente. Vinícius, eu sou TI. Como eu vou fazer isso? Se vocês não entenderem, vocês não vão conseguir absorver o que o cliente está demandando e exigir dele, porque o cliente não sabe o que está fazendo, gente. Alguém aqui confia totalmente no key-user de vocês? Oi? Então, essa é a dificuldade. Descobrir, o cliente não sabe o que ele quer. Então, vamos mostrar o caminho para ele aqui, que é esse, cliente. Você tem que entender o impacto do seu processo, o impacto da sua apuração. Evento de destinação de item para consumo pessoal. Aí eu recebi essa pergunta, tá? Não é mentira, eu tenho no meu grupo aqui da mentoria. Papel higiênico que nós usamos aqui. Como que eu faço esse evento? Gente, na reforma tributária, o conceito de consumo pessoal não tem nada a ver com os conceitos de consumo que a gente usa para o ICMS. Consumo pessoal é aquilo que estiver previsto na legislação. Ponto. O que acontece? Uma rede supermercadista, ela compra e vende bebida alcoólica. Bebida alcoólica na legislação fala que é item de consumo pessoal. Pelo segmento da rede do supermercado, o fisco vai dar direito ao crédito para ele. Só que se ele bebeu aquela bebida ao invés de vender, ele tem que fazer esse evento para estornar aquele crédito dele. Da mesma maneira, eu, Vinícius, sou uma consultoria. Se eu comprar bebida alcoólica, não vai me gerar crédito, porque está na legislação que bebida alcoólica não gera direito ao crédito. Mas eu comprei para um site e quis vender ali na porta, na saída do site. Logo, se eu vendi e gerei débito, eu tenho direito a crédito. Vou fazer um evento desse. É para isso que serve esse evento. Os demais itens, ainda do papel higiênico, têm direito a crédito. Pode ficar tranquilos. Tem um evento bem curioso, de perda, roubo, furto durante o transporte contratado pelo fornecedor. É um evento, eu trouxe aqui, porque ele carrega os dados da nota que saiu, a mercadoria, então ele vai ter um efeito de estornar o débito daquela operação, mas eu preciso informar qual foi o crédito daquela mercadoria para já estornar o crédito também. Então, o único evento onde está, caminhão bateu, foi roubado, vou e faço o evento. Não. Eu vou ter que ter a rastreabilidade daquela operação, daquela mercadoria, para também estornar o crédito. Não é simples, gente. Aqui é um outro também. Esse aqui é mais para apuração no dia a dia, mas aqui o exemplo, um pagamento de multa, o fornecedor teria que emitir uma nota de débito. Se ele não o fizer, o que você fala? O que o fisco diz? Então você, como cliente, você pode emitir uma nota de crédito em nome do fornecedor para reconhecer seu crédito. Mas eu só reconheço o crédito se o fornecedor der o aceite. O que é isso? Um X9 contra o outro. Um apontando o outro que um não fez o que tinha que fazer. Se você não fizer o aceite, quem vai bater na sua porta? Nossa amiga Receita Federal. E aqui esse eu queria trazer para vocês. Esse é o magnífico. Atualização da data de previsão de entrega. Esse muda a data do débito do imposto. Emiti a nota fiscal em novembro, hoje, 29, certo? Não vou entregar, não vai sair o caminhão. Faço o evento para dezembro. Eu levo o meu débito do imposto para dezembro. Só que vai virar aquela confusão, porque para ICMS, para IPI, para PIS e COFINS, fica onde? Novembro. Vai virar confusão para o cliente, que vai ver o crédito dele possível só lá em fevereiro. Isso aqui vai dar problema, porque eu posso empurrar o evento até 90 dias para frente. O que eu falei para o fisco aqui? Eu levantei a mão e falei, gente, pelo menos dê uma limitação para o contribuinte. Para ele fazer isso no máximo 2, 3 vezes e acabou. Porque imagina ele ficar fazendo evento todo dia porque não entregou. Já tem problema de interpretação em relação a isso. Porque ontem eu tive uma pergunta ainda, mas eu vendo para Manaus demora 50 dias para chegar, já passou o débito. Isso aqui para mim é uma operação normal. Se vai até Manaus 50 dias, é situação natural do Brasil. Você não precisa fazer um evento de postergação de entrega. Aqui é quando você de fato tiver um problema na sua entrega efetiva. E por fim, os temas polêmicos. Contabilização. Tem que contabilizar, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não tem que contabilizar. Ponto. O problema é, tem clientes que estão exigindo contabilização. E aí vira um desafio enorme. Porque o standard faz isso? Não. Temos que corrigir e dar uma dor de cabeça. Então, assim, vamos até o último. Cliente, não tem que contabilizar, não faz sentido. E aqui eu respondo para eles, o que você quer fazer com contabilização?
quero comparar. Aí eu falo, mas não vai bater sua nota do XML com a sua escrituração, você vai comparar o quê? Laranja com cenoura? Ah, mas eu preciso comparar. Então tá bom, eu crio um relatório baseado no XML e te dou o efeito comparativo. Acabou, resolveu o seu problema. Não precisa contabilizar. E depois, para o futuro, nós vamos ter algumas dores de cabeça. Essas operações aqui, que venda com entrega futura, vai ser um caos. Tá? Do jeito que eles estão desenhando, eu faria uma nota de simples faturamento, pelo recebimento faria uma nota de débito, pela primeira entrega de fornecimento, teria que referenciar as duas anteriores, para ver se o débito fecha com aquela nota de débito, se não fechar eu tenho que fazer uma composição. Vai virar um caos. Né? Venda com entrega futura. Tentei desenhar isso para o encarte algumas vezes, ainda não tive sucesso, eles não conseguiram me justificar como que essa operação fecha, porque não é um para um. Não é, fiz simples faturamento, depois temos um fornecimento só. Não é isso. Normalmente acontece vários fornecimentos e essas operações não fecham. Aqui outras dores, principalmente para quem atende varejo. Não pode mais emitir NFCE para CNPJ a partir de 1/1 de 2026. O varejo vai ter que ter um caixa para o CNPJ e vai ter que pedir para, assim que passar a compra, ir lá no GridCzinho pegar o DANF normal, porque não sai um layout de DANF simplificado. Essa dificuldade também. E os clientes que estão pedindo campos de CBS e BS no DANF. Não sai o layout, gente. Não adianta fazer. Vai fazer o quê? Não tem padrão. Não existe. Os campos de CBS e BS estão somente no XML. E para finalizar, a reforma tributária é uma maratona. Então, não é só um projeto, não é só agora. Todo ano de 2026 vamos ter que estar atentos. Não falei aqui, mas já saiu S-Note para CNPJ alfanumérico. Precisamos estar atentos a isso, vai mudar, principalmente para o varejo. E temos pouco tempo. Novas obrigações. 2027 morre PIS e COFINS, IPI é trocado pelo imposto seletivo. 29 começamos a ter a incidência de IBS e EBS. Parece muito tempo, mas 2025 passou e nós nem vimos, né? Então, tenha documentação, tenham controles. A gente sempre sugere aqui fazer um controle por área, por demanda e até por ato temporal, para que vocês possam, de fato, acompanhar toda essa evolução. E uma coisa que eu bato na tecla para todos os clientes: se preocupa com o elefante. Deixa a formiguinha de lado agora. Tem muito cliente olhando isso aqui e deixando o elefante passar, gente. A nota de débito que não saiu, o evento da SAP, a API que não anda... Não. Cliente, é o elefante. É a nota, é a sua operação que não pode parar. E eu gosto desse slide. Porque quando ele começou, ele estava num 8, quando eu comecei a apresentar. Agora ele está no 1. E eu posso ser sincero, ainda essa semana eu fiz orçamento para a implementação de S-Notes da reforma tributária.